E isso aqui é bacana da neuroanatomia, isso que a gente vai falar. Mas, questão de prática, só através de foto mesmo, não tem material para mostrar isso, sinceramente, só na minha época, que eu, há mais de 20 anos atrás, que tinha, que hoje em dia não tem, né, cérebro de verdade, aí o professor já também tinha contato no ponto certo, para poder estudar isso aqui, tá? Mas esses modelos não tem como ver. Então, falar sobre os núcleos da base, tá? Uma secção coronal, por exemplo, eu teria uma prova prática, imprimir essa foto, né, claro, tirar essa azul aqui, para não pegar, né, para tudo demais, e vou apontar para uma estrutura, por exemplo, número 1, que estrutura é essa? Qual é a importância dele? Qual via motora ela participa? Então é importante entender isso aí. Tá? Núcleos da base são estruturas de células, de corpos de neurônios que fazem parte do telencéfalo. Tá? Nós falamos do diencéfalo, que é tálamo, epitálamo, hipotálamo, e a gente vai falar sobre os núcleos da base. Então daqui para cá, ó, não tem a diencéfalo. Diencéfalo, aqui é diencéfalo. Isso aqui é o núcleo caudado, tá? Ele faz uma volta, vou mostrar para vocês como é. Então ele faz parte da estrutura dos núcleos da base, que faz parte do telencéfalo. Então, indo de lateral para medial, você tem um corte coronal, no nível do terceiro ventrículo, portanto a gente sempre tem que ver o tálamo. O tálamo faz o limite posterior do cordão temporal do ventrículo lateral. E isso aqui provavelmente um pouquinho mais à frente seria o forame de Monro, para comunicar com os ventrículos laterais. Seria o que, professor? Oi? Perdão? Não ouvi. Desculpa, qual foi o problema? O senhor disse isso aqui, mas para frente seria o... Ah, poderia ser aqui, seriam os forames interventriculares, a volta do forame de Monro. Muito bem. Tem que ser mais também porque está dentro do tálamo, né? Porque o forame de Monro comunica com os ventrículos laterais com o terceiro ventrículo. Mas a gente vai estar sobre essa região aqui. E aí a minha intenção é tentar deixar repetir isso, eu vou repetir isso, mas não de forma tão detalhada, acho que vão achar isso meio desgastante, meio cansativo, mas eu vou tentar entregar o mais mastigado possível para vocês. Eu vou tentar integrar as funções motoras do cérebro na próxima aula, no menos. Desde a ideia da ideia do movimento, a passada para o planejamento do cérebro, aí para o córtex pré-motor, daí para o cerebelo, também para o núcleo lentiforme. Tá? Então, vamos lá. De lateral para medial, nós temos algumas estruturas. Esse aqui é o núcleo da identificação do órgão cerebral, esse aqui é o lobo frontal. E como é que eu sei que é o lobo frontal? Porque aqui tem o cono lateral, porque isso aqui é o ventrículo lateral, tá bom? Esse aqui é o corpo do ventrículo lateral. É uma das formas de se identificar. E aqui nós temos a ínsula, e aqui nós temos o que? O lobo temporal. A gente tem o temporal superior, gira o frontal inferior, e aí quando abre a fissura silviana, a gente acha a ínsula. A ínsula, então, realmente parece como um escudo, né? Imagina que alguém segurando um escudo aqui. Por que isso? Porque a ínsula, de certa forma, ela é importante para proteger isso aqui, os núcleos da base. Tá? Os núcleos da base. Então, indo de lateral para medial, nós temos algumas estruturas cinzentas. Como isso aqui é claustro, não vou falar com grandes detalhes sobre isso. Tá? Esse aqui é o núcleo lentiforme. O que é o chamado de núcleo lentiforme? É o formato de uma lente. Parece uma lente. Núcleo lentiforme. Núcleo lentiforme. Ainda fazendo parte dos núcleos da base existe o núcleo caudado. Tá? E nessa região aqui, a gente está observando o corpo do núcleo caudado indo para a cabeça do núcleo caudado. Entre o claustro e o núcleo lentiforme, nós temos a cápsula externa. A gente fala muito da cápsula interna. A cápsula interna, ela forma um limite lateral do tálamo e o limite medial do núcleo lentiforme. Mas nós temos a cápsula interna, que é a principal via de comunicação do córtex cerebral com o núcleo e etc., o resto do corpo. Mas nós também temos a cápsula externa, e também emitem fibras, o cérebro ele se comunica, então também emitem fibras para o lobo temporal e vice-versa.
E além disso, nós temos o claustro e a cápsula extrema. Então tem a cápsula interna, cápsula externa e cápsula extrema. Muito bem. Então isso aqui é o tálamo. O que fica abaixo do tálamo? É o subtálamo nessa localização. E eu tenho certeza de muita reclamação, gente falando assim, pô, Samuel, você não falou do subtálamo na época que você falou sobre tricéfalo. Muita gente reclamou mesmo. Claro que não, eu estou comunicando. Por quê? Porque agora o subtálamo ele entra na função motora. Bom, o subtálamo, vocês vão ver que ele tem duas partes. Uma parte que é compacta e uma parte que é reticular. Bom, então agora eu vou falar do subtálamo. Bom, é isso. Professor, posso fazer uma pergunta? Pode, ué. Como ali embaixo fica muito próximo do... A gente está estudando a parte de vascularização e tal com o professor Scholler. Ali fica muito próximo ao polígono de Willis. Se o paciente tem um AVC, muitas vezes, como ali comanda o movimento, pode ser um comprometimento nesta área, na maioria das vezes, ou pode ser em outras áreas do cérebro? Ué, o polígono de Willis emite os ramos chamados ramos perfurantes. Sim. Tá bom? O que faz parte do polígono de Willis? Cerebral anterior, cerebral média, cerebral posterior, a comunicante anterior e comunicante posterior. Tá? O que é o polígono? O polígono é um formato geométrico. Né? Bom, então o que acontece? A artéria cerebral média que passa aqui, ela tem uma pequena parte do polígono de Willis. A cerebral média que passa na fissura silviana, ela vai subir, esse corte vai subir. Tá? Ela emite ramos perfurantes para o núcleo lentiforme, que aí vocês vão ver agora a importância dele. Eu acho que a explicação é igual a essa, não sei se vocês vão ter, não. Então vamos prestar bastante atenção para vocês entenderem o mais possível. Se muito a ver com a neurofisiologia. Mas se eu não falar disso, não tem muita coisa a falar dessa aula. Esse aqui já é um diagrama. E esse diagrama aqui é importante para começar de novo a entender a estrutura espacial dos núcleos da base. Onde eles estão? O que acontece? Onde é que eles estão? Então nós já vimos o tálamo. Vamos ter a nossa referência que é o tálamo. Tá? O tálamo a gente já viu que faz parte do cérebro. Portanto, ele se encontra aqui no centro do cérebro. Tá bom? Então o tálamo, o que é o tálamo? O tálamo é uma massa de neurônios, de corpos de neurônios extremamente interligadas. Extremamente interligadas. O tálamo é a última comunicação com o córtex cerebral para todas as vias do nome olfatório. Então aqui nós temos o tálamo. Lateralmente, nós temos o núcleo lentiforme. O núcleo lentiforme seria uma visão 3D daquilo que a gente viu. Nós vimos o corte coronal. Então, se nós vimos o cérebro de frente no corte coronal, o cérebro de lado numa visão 3D. E aí, esse diagrama é muito importante para entender como que funciona o núcleo caudável. Vai ter uma cauda no núcleo caudável. O núcleo caudável ele está em último contato com o núcleo lentiforme. Tá? E eu vou mostrar para vocês através de diagramas no quadro, que é íntimo contato com o trigâmero. Então aqui nós temos o núcleo lentiforme, que na visão coronal ele realmente parece uma lente de visão axial também. E ele tem íntimo contato com a cabeça do núcleo caudável, dá uma volta e ele dá essa volta em cima do tálamo até chegar a uma estrutura chamada amígdala, que ainda será vista, não será vista agora. Não tem nada a ver com a parte do núcleo. Só é importante entender a relação do tutano com o núcleo lentiforme. Tutano e núcleo lentiforme, tálamo. Esse aqui é o ventrículo lateral, corpo caloso está aqui. Esse aqui é o giro simples e aqui são o giro frontal superior. Estou dando uma volta só para entender, porque precisa entender isso aqui. Se cair uma figura, eu vou ficar, né? Pensando, será que é caldo do caudado? Será que é o corpo caloso? Mas será que é o fónix, né? Uma visão agora posterior, a gente vê isso aqui já de secção do cérebro, a pessoa deixou o diencéfalo e o núcleo caudado. Então aqui a gente observa que está olhando de trás para frente, tirou os hemisférios e deixou o núcleo caudado.
Então a gente vê a cabeça do núcleo caudado, o corpo do núcleo caudado e a cauda dele. Só que ele vai dar aquela volta para encostar onde? Na vida. Então a gente está aqui nessa visão daqui, ó. Isso aqui é o tálamo, tá? Entendendo então a relação do núcleo caudado, ele passa por cima do tálamo, na sua porção mais lateral, ele passa por cima do tálamo, na porção lateral, e dá uma volta para poder encontrar a linha. Isso aqui é a cápsula interna, isso aqui é a comistura do córtex. Muito bem, então isso aqui é um corte bem mais fino que o corantes, tá? Também é uma visão coronal, e aqui a gente observa o núcleo lentiforme. Mas essa figura é muito boa para entender duas coisas: a comunicação do núcleo caudado, tá? Da corpo e da posição da cabeça do núcleo caudado. Inclusive a gente consegue observar essas comunicações com o núcleo lentiforme, mas a principal comunicação é com o putâmen. A gente vê essas comunicações, aqui é uma comunicação maior. Também a gente consegue observar aqui a ínsula, cápsula extrema, claustro, cápsula externa, putâmen e globo pálido. Esse corante ele não pareceu ser tão pálido, né? Mas nas secções, em outras secções, ele realmente parece mais claro. Então é chamado de globo pálido. E o globo pálido tem sua parte externa e tem sua parte interna. Isso é extremamente importante para entender as vias motoras, que a gente vai falar, via direta e indireta. Portanto, a gente está observando que o que está em roxo aqui são as fibras brancas. Tudo isso aqui é fibra branca. Portanto, isso aqui tem que ser o quê? A cápsula interna. Se isso aqui é cápsula interna e se a gente identifica corpos de neurônios mais mediais, tem que ser o quê? Tálamo. Esse aqui é o trato óptico. Acho que tem uma estágio conforme o nome. Professor, quais são os dois núcleos do tálamo? Oi? Os dois núcleos do tálamo. O tálamo tem vários núcleos. A gente pode, se você quiser, eu posso começar a falar que é o núcleo ventral anterior e ventral lateral, que vai receber esse núcleo do GTI. Tá? Mas agora a gente fala só tálamo. O tálamo tem vários núcleos. Professor, você vai passar? Então, o Wi-Fi não está. O Wi-Fi fala, né? Hã? O Oi? Wi-Fi. Wi-Fi. Por aí. O Wi-Fi não está. Saúde. Então aqui a gente deu nome aos dois, tá? Se quiser tirar foto, fica à vontade. Esse aqui é do Unicamp, então tem um site fantástico de imagens de cérebro, tá? Com vários tipos de Cortes corantes, histológicos. vários tipos de corantes, tá? Cortes histológicos, anatomia, doença de anatomia. Então aqui a gente observa, ó, globo pálido, parte externa, parte interna e o putâmen. Claustro, tudo que é corpo de neurônio aqui não se curou. Olha a grossura do córtex. E aqui é o núcleo caudado. Essa carinha eu vou explicar para vocês isso. Então eu vou ter que voltar para cá. Em outro corte histológico, um outro colante, é possível observar com mais detalhes ainda a comunicação do que é isso aqui. Vou começar a habituar, né? O que é isso aqui? Isso aqui é uma duas, letra A, tálamo, letra B, núcleo caudado. O que é? Vou confundir vocês, mas vamos lá. Letra A, o que é isso aqui? É tálamo ou núcleo caudado? Núcleo caudado. Núcleo caudado. Núcleo caudado. O núcleo caudado, ele tem uma íntima comunicação com o núcleo que parece uma lente. Núcleo lentiforme. Então vamos ter o formato de uma lentiforme. Então aqui a gente tem o putâmen e nós temos o globo pálido externo e o globo pálido interno. Tá? Essa estrutura aqui é chamada de estriáculo. Vai ser a nomenclatura no número. Tálamo, né? Porque tem que entender. Ó, isso aqui é o tálamo, isso aqui também
tálamo, que é a cápsula interna, núcleo lentiforme, aí tem o cutâneo ou o quadril externo, por que externo? Porque é mais lateral, interno, porque é mais medial, é mais interno, cápsula externa, claustrum, cápsula extrema. Isso aqui é o trato óptico, para poder direitinho aqui, trato óptico e os corpos nodulares. A gente não falou dos corpos nodulares aqui não, vai falar ainda. Que humilde. E esse aqui é um corte do mesencéfalo. Daqui a 2 aulas será mesencéfalo. Esse aqui é um corte do mesencéfalo. Tá? No mesencéfalo, nós temos diversas figuras, inclusive o núcleo do locomotor que já foi mostrado para vocês. Lembra? As fibras elas passam dentro do mesencéfalo. Até tem as fibras aqui, ó, bacana. Esse corte comunicando a capciosa, o pessoal virar, né? Então a gente vê as fibras do terceiro nervo passando por dentro do mesencéfalo até sair a fossa do meio ocular. Mas o que eu quero destacar na verdade é justamente isso aqui, chamado de substância negra, que obviamente nesse colete não ficou negro. Tá? Mas os cortes, ela realmente parece ser mais escura, mais negra, porque tem uma concentração maior de dopamina. E aqui a gente tem 2 partes, chamamos de partes. A parte compacta e a parte reticular. Qual é a importância disso? Vai fazer parte da via indireta. Isso aqui, ó, quando isso aqui está destruído, nós temos alterações motoras. Tá? Muito bem, então aqui a gente tem o núcleo subtalamo. E esse, a substância negra está não falei o nome da doença, né, pessoal? Isso aqui tem a ver com o quê? Degeneração de dopamina tem a ver com qual doença? Alguém chuta? Parkinson, você já sabe. Isso aí. Doença de Parkinson. Agora vocês vão entender como que funciona e por que a pessoa tem a sintomatologia, quando a gente explicar direto e indireto. Então, o que acontece na doença de Parkinson? Existe uma degeneração dessa região aqui, principalmente na parte compacta, substância negra. Essa aqui já é uma visão mais anterior. Essa aqui era uma visão em que a gente ainda conseguia ver os efeitos laterais. Tá? Então, isso aqui é um núcleo lentiforme, isso aqui é um núcleo podado. A outra visão que nós temos é uma visão mais anterior, não é possível ver mais os ventrículos laterais. Talvez uma pequena partezinha dela, portanto, isso aqui tem que ser a cabeça do núcleo podado. E aqui nós temos o quiasma óptico. E aqui nós temos a hipófise. Cápsula. Qual cápsula é essa aqui? Interna. Essa é a cápsula interna. Muito bem. Claro que não acabou, né? Agora é a parte toda. Aí depois volta para cá, tá vendo? Apaga as lajes de carne, que está muito forte. Oi? Apaga as lajes de carne, que está muito forte. Porque agora é escrito. Agora é dinâmico. Ô, cara, o Vitor, você tá aí, pô? Ó, o Vitor tá aí, o Vitor veio hoje, velho. Olha. Você não vê nem a bolsa aqui, né? Você viu na live, o logo da live, então? Tô zoando. É um tempo de 4 folhas. Tinha visto, não? Não. Esse não é o procedimento do concorrente do drop. Deu uns 18. Por aí. Então, eu só falo que vocês viram no diagrama, mas eu juro que vai fazer longe. Então tá. Isso aqui é uma secção coronal do cérebro. Tá bom? Aqui ficariam os ventrículos laterais. Tá? Não vou ficar desenhando tudo, obviamente, porque sou um sacoísta. Mas sim, isso aqui eu acho que fica difícil de entender.
Como isso aqui já está difícil, né? Então tá bom. Nós temos aqui, ó, ínsula, cápsula extrema, claustro, cápsula externa. Nós temos o núcleo lentiforme, cápsula interna, tálamo. E aí nós temos o tálamo do lado e tal. Agora, vou tentar usar a criatividade aqui. Isso aqui não parece sanduíche? Porque olha só. Vou mostrar para quem parece um sanduíche. Parece mais um Mickey Mouse. Calma. Deixa eu mostrar um sanduíche para vocês. Você quer aprender o básico? Tudo tem um sentido, então vocês vão entender a ideia. Mickey Mouse da Cracolândia, esse aí. Não, brincadeira, professor. É o tigre. Esse é o alface, que é a cápsula interna. Esse aqui seria o ovo. Você tem parece pedaço de queijo? Parece. É, o samba esse. Parece queijo, parece. Quem que gosta de queijo rápido? Professor, eu faço a mesma coisa com os pacientes para explicar o tratamento. Só eu entendo o desenho. Calma que você vai entender. Você já precisa entender, você vai mandar na prova. Tem que entender. Então você tira suas dúvidas. Colocar Quem queijo. gosta de queijo é o rato. Por que eu estou falando isso aqui? Porque vocês têm que entender que o rato. Olha o cor aqui do rato. O rato ele fica lambendo o queijo. Vocês têm que entender que o rato aqui é o quê? É o núcleo caudado. Vocês têm que entender, eu não vou falar do núcleo caudado totalmente, mas que ele exerce uma função junto com o cutâneo, na via direta e na via indireta. O que vocês têm que entender é que se cair na prova de residência de vocês, que essas coisas morbidamente podem cair, vocês vão acertar. E o núcleo caudado, ele entra em contato, ele entra em íntimo contato. Eu mostrei fotos para vocês, que eu posso mostrar de novo depois, com o núcleo lentiforme. Tá? Ou seja, ele faz parte do, é o chamado de corpo estriado. Bom, então vamos continuar. Então, não tem uma nossa, tem que ter paciência. Estou desenhando aí para vocês. Muito bem. Agora, essa aqui é a secção coronal. Vamos pegar uma secção sagital. Essa aqui é a área pré-frontal. Essa aqui é a área motora pré-motora, na verdade. E aqui é a área motora. E daí, o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter tálamo. E daí a gente vai ter o núcleo lentiforme. E o núcleo lentiforme ele é dividido em uma parte mais externa, chamada cutânea, e esse aqui é o globo pálido, que é o GPI, o globo pálido interno, e esse aqui é o GPE, o globo pálido externo. Abaixo do tálamo a gente tem o subtálamo, o núcleo subtalâmico. E vou desenhar aqui tem uma lateral, e a lateral do corpo cefálico, nós temos aqui a substância negra. E tem duas partes. Isso aqui eu vou falar um pouco depois. Beleza. Como que funciona o movimento? Olha só, para eu pegar, nós temos músculos agonistas e músculos antagonistas. Para eu pegar um objeto aqui na minha mão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que usar músculos agonistas para esse movimento e usar os músculos antagonistas para esse movimento. Então, o ato de eu fletir a minha mão, o que aconteceu? Os músculos flexores dos dedos, eles se contraíram. Com certo controle, isso é importante vocês entenderem, com certo controle. E os músculos extensores permitiram que isso acontecesse. Entendeu? Então, não é mágica, tudo tem um motivo. Então, para eu simplesmente fazer isso aqui, fechar as mãos, eu usei os músculos agonistas para o movimento. Nesse caso, não estamos passando o pessoal confundir agonista com flexor. Eu estou tentando mudar a forma de explicar. Mas a maioria entendeu naquela época. Então, nesse caso, o músculo agonista, porque eu quero fechar a mão, é o flexor dos dedos, e o músculo antagonista é o extensor. Tá? O antagonista é aquele que vai permitir que o movimento se realize
e o lado B é o agonista. Nós temos, o nosso corpo é um balanço, nós temos um ponto e nós temos um contraponto. Sempre é assim, para manter a estabilidade. Perfeito. Então, para que o músculo agonista ele atue, existe uma via dentro desse circuitaria que eu vou mostrar para vocês, chamada de via direta. Eu achei hoje um mercado bem confuso. Se vocês passando a leitura, tudo bem, mas eu acho que o deve ser mais fácil. Existe a via direta. Tá? A via direta. Por que direta? Diretamente permite a execução dos movimentos. E existe a via indireta. Indiretamente permite a execução dos movimentos que você quer. Então não é só flexão. Se eu quiser pegar esse negócio e tacar lá na parede, eu preciso estender meu tríceps, meu antebraço e meus dedos horizontais. Então, nesse caso, aqui vai ser a minha via direta, a minha via agonista. E para isso acontecer, os meus músculos flexores têm que permitir a extensão e a abertura dos dedos. Então, agora já falando da via direta. A via direta. Existem 4 substâncias que atuam na via direta e indireta. Vamos lá. Escrever aqui do lado. Glutamato, que é o estimulador. O passo de luz. E a GABA. Também existe a substância B, que atua na GPI, e a encefalina que atua no GPI. Vamos falar do glutamato e do GABA. Tá? O que acontece? Eu estou tendo uma ideia aqui agora. A minha ideia é fazer o quê? A minha ideia é colocar esse lá, essa caneta aqui, ó, na mesa. Essa ideia nasceu onde? Isso cai na prova. Essa ideia nasceu onde? No córtex pré-frontal. É aqui que nascem as ideias. Tá? Aqui que nascem as ideias. Então, do córtex pré-frontal, houve um comando para a área pré-motora. Lá existem programas de quais músculos eu devo acionar ou não para executar tal movimento. E daí, o que aconteceu? Veio uma mensagem para, não só para o glutame, mas também, não se esqueçam, do grupo do núcleo quadrado. Não se esqueçam do quadrado, não vou falar sobre muita coisa. Então, é um núcleo quadrado que também recebe essas informações, que também participa da via direta e via indireta. Mas eu vou colocar aqui o glutame. Veio uma mensagem até o glutame. Preciso mexer nos músculos flexores. O glutame, ele tem aqui, dentro do córtex cerebral, saem fibras glutamatérgicas. Então ele vai estimular. Ele vai estimular o quê? Vai estimular o glutame. Ele vai estimular o glutame e atrapalhar. Beleza. Ele vai estimular o glutame e atrapalhar. Só que o glutame, no pai externo, no pai interno, eles produzem GABA. A gente viu que a glutamato, ele é excitatório. E o GABA, ele é inibitório. Isso é importante vocês entenderem isso aqui. Então vamos lá. Então existe o glutamato, que é a via excitatória. E daí o que ele fez? Ele excitou o glutame a trabalhar. Então, o glutame vai trabalhar e vai produzir, ele vai ser estimulado. Ó. Se tem glutamato e tem GABA, o glutame vai trabalhar. Mas só que o que ele vai fazer? O que ele vai fazer? Ele vai produzir o que? A GABA. Então, quando ele produz a GABA, o de vermelho vai ser GABA, gente. O de vermelho vai ser GABA. Então, quando ele produz o GABA, o que ele vai fazer com o GPI? Ele vai estimular o GPI ou vai inibir o GPI? Se o GABA inibe, vai inibir o GPI. Daqui também saem fibras que irão para o tálamo, o ventral anterior ou para o tálamo. Você perguntou, tá bom? Recebe fibras do GPI e do cerebelo. Beleza, então, produziu o que? GABA. O GABA ele excita ou ele inibe? Ele inibe. Quando ele inibe, está inibindo essa fibra aqui. Essa fibra aqui, ela vai deixar de produzir GABA. Nós vimos que o globo pálido, ele produz o quê? GABA, assim como o glutame. Então, se ele não produz GABA, ele vai liberar GABA para trabalhar. Então, GPI basicamente falando assim,
Tálamo, você está alcoolizado. Aí o tálamo tem fibra glutamatérgica, vai estimular a área motora, e daí tem outra circuitaria, mas essa é o que a gente está estudando. Mas enfim, daqui aí se iria para as fibras cortico-reticulares, corticospinais, corticonucleares, corticovirais e assim vai. Tá bom? Então essa aqui é a via direta, não é tão complicado, né? Não. Vamos revisar, ó. Para eu fazer via direta, atua onde? No músculo agonista. Então o que eu quero fazer? Estou com uma ideia. Vai nascer onde? No meu córtex pré-frontal. Ah, eu quero pegar um apagador. Beleza. Nesse momento, meu núcleo lentiforme, na verdade, todo o corpo estriato já foi acionado. Ele também armazena problemas de movimento. Ele também tem problemas de movimento. Onde tem problemas de movimento que nós já vimos? Na área premotora, no cerebelo, que é o cérebro cerebelo, e no GPI. Então aqui também tem problemas de movimento. Eu estou mostrando para vocês que o programa de movimento também é direta do corpo estriado. Então tive a ideia. Então saiu o comando, através de fibras glutamatérgicas, que vai chegar no putâmen. No putâmen sairão fibras sempre GABAérgicas, tá? Fibras GABAérgicas, para essa situação aqui. Fibras GABAérgicas. Esse que está seu filho. Fibras GABAérgicas. E o GABA, o que ele faz? Ele inibe. Vamos lá, teve estímulo. Estimulou o putâmen a trabalhar. O putâmen, ok, vou trabalhar, vou produzir. O glutamato aqui me estimulou. Então, meu neurônio vai produzir. Disparou. Ele disparou, só que o que ele liberou aqui? Ele liberou GABA, e o GABA inibe. Então, nesse momento, o putâmen inibiu o globo pálido interno a produzir, a disparar a sua mensagem para o tálamo. Então, ele liberou, permitiu o tálamo a produzir a sua mensagem de volta, vou chamar de tálamo, já fez muito bem para a lateral do globo, vou chamar de tálamo, a poder disparar e efetuar a mensagem para os músculos agonistas. Então tá, tem alguma dúvida? Que agora vai ficar a parte legal. Tem que entender isso aqui para a próxima. Entendeu? Entendeu? Pode falar se não entendeu. Beleza. Não entendeu? Professor, essas fibras glutamatas, elas estimulam aqueles 3 núcleos a produzir GABA, é isso? Se atenham, nesse momento, se atenham ao que eu mostrei aqui, que eu estou muito confuso. O que eu fiz aqui agora? Mas eles estão produzindo GABA ou glutamato? Quem produz o glutamato, legal, sua pergunta, essa que é a dúvida, bacana. Quem produz o glutamato é córtex cerebral, tálamo e núcleo subtalâmico. Tá. Tá bom? Tá. Mas o glutamato vai induzir, no caso. Ele vai estimular A o glutamato a produzir o GABA. E o GABA tem que fazer ele inibe. Então vai ser essa questão de cima, baixo, cima, baixo. Essa é a alta regulação e o equilíbrio do nosso corpo tem. Nessa parte. Beleza. Só que lembra que eu falei para a gente executar um movimento? O que a gente tem que fazer? A gente tem que ter uma participação tanto do agonista como do antagonista. Né? Eu não posso, por exemplo, isso é a raiz da doença de Parkinson. Eu não posso querer abrir a minha mão, fechar no caso a minha mão, minha ideia, se o meu extensor não permite. Eu não posso fechar minha mão se o meu extensor não permite, senão meu mão está bem trabalho desse jeito. Então não tem como. Ou o contrário também, não posso estender minha mão se o meu flexor não permite. Então, para esse programa de movimento, eu também tenho que ter atuação para os músculos antagonistas, para que eles possam liberar dentro de um certo limite. Esse certo limite é quando eu falar de dopamina. Muito bem, então o que acontece? Beleza, ó, quero pegar uma caneta. Também enviam-se mensagens para outros neurônios, tá? No putâmen. Só que aí o que acontece? Daqui saíram fibras que foram abençoadamente parar no globo pálido externo, em vez do globo pálido interno. E do globo pálido externo, essas fibras elas irão para o núcleo subtalâmico. Agora vamos lá. Fibras glutamatérgicas que estimulam, vai estimular o putâmen. Vai estimular o putâmen a fazer o quê? A
disparar aqui essas fibras que são GABAérgicas. Vai, meu filho, produz, faz a sua função, você está autorizado. Tá bom. Qual que é a minha função? Ó, sua função vai parar no GPE, globo parado externo, e do globo parado externo vai ter o quê? Vai ter GABA. Se eu tenho GABA, essa fibra vai ser estimulada ou vai ser inibida? Inibida. Isso aí, pô. Vai ser inibida. Se eu tenho menos GABA, o núcleo subtalâmico, ele emite fibras para o GPI. Ele emite fibras para o GPI. E essas fibras que saem do núcleo subtalâmico são glutamatérgicas. Se eu falei para o tálamo assim, tálamo, eu não consigo te segurar. Aqui no tálamo, desculpa, subtalâmico. Não consigo te segurar no subtalâmico. O que o subtalâmico vai fazer? Ele vai estimular. Então ele vai conseguir estimular. Até alcançar o GPI. E uma vez estimulado, dessa vez ele vai estimular o GPI na sua fibra, que produz o quê? Vermelho é GABA. Quando ele produz GABA, o tálamo não trabalha. Bacana, né? Então, se o tálamo não trabalha, claro, dentro de certas circunstâncias, dentro de certo limite, eu permito que o meu músculo extensor ele solte. Entendeu? Simples, né? Não é tão difícil, mas eu vou repetir. Então, qual é a função? Por que essa circuitaria aqui existe? Essa da via indireta. Por que essa circuitaria existe? Essa circuitaria aqui ela existe, e se fosse tudo por aqui, você sempre teria só estímulo para os músculos agonistas, e não existiria movimento. Então, é necessário haver um equilíbrio para que haja movimento. Músculos agonistas e antagonistas têm que atuar juntos para a execução do movimento. O fato de você usar o seu flexor para pegar uma caneta não significa que o seu extensor não esteja sendo usado. Claro que é usado muito menos, mas ele é usado. Então, para isso acontecer, tem que ter uma escapatória do globo pálido interno, do núcleo lentiforme. E a escapatória é justamente essa. Justamente essa aí para o núcleo subtalâmico. Núcleo subtalâmico. Alguém tem alguma dúvida por enquanto? Vou repetir para mal, Então tá, a ideia de mexer, fazer o movimento, vai emitir fibras corticoestriatais. Isso aqui é o corpo estriado, corticoestriatais, tanto para músculos agonistas como para músculos antagonistas. Para o músculo antagonista, como eu já falei, vai chegar numa região do cutâneo, que em vez de emitir fibras para o GPI, ele vai emitir fibras para o GPE. Para o GPE. E daí o que acontece? Essas fibras elas estimulam, está tendo um estímulo do córtex, só pode ser estímulo, não tem como ser inibição. O córtex tem estímulo. Tá? Eu quero uma coisa, então se eu quero, eu não vou ficar parado, eu vou correr atrás. Então vai ter um estímulo que vem do córtex, só que aqui existe uma via regulatória. Dentro do núcleo lentiforme, inclui-se, inclusive, o núcleo caudado, o ratinho que fica no meu queijo, o que acontece? Eles saem fibras que são produtoras de GABA. E GABA, nós já vimos que é um neuromodulador que inibe. Ele inibe. Então, se essa fibra aqui ela foi estimulada a produzir uma substância que inibe, a próxima fibra será inibida. Se essa fibra aqui agora, que é estriato subtalâmica, ela foi inibida, então o núcleo subtalâmico fala assim, então eu posso trabalhar? Posso. E daí ele vai ser liberado e vai atuar em cima do GPI. Só que dessa vez o GPI ele vai ser estimulado a trabalhar. E o GPI, o que ele quer fazer? Ele vai produzir GABA, ele vai inibir a contração do músculo antagonista. Então você vai ter o seu músculo liberado. Vai chegar na área motora, e aí você vai ter o seu músculo liberado. Bacana, né? Isso é legal. É difícil no início, é meio traumatizante, mas é legal. Porque quando você entende isso aqui, você entende algumas doenças.
Dei uma palavra muito forte. Tá, vamos lá. Existem fibras que saem da substância negra lá no TCC. Repare, o que nós temos aqui? Esse Nós não é temos o aqui procedimento. o importante, isso aqui ainda não é extremamente importante. Nós temos aqui uma explicação de uma importantíssima via motora. Se você tem lesão aqui dos núcleos, como o colega me perguntou, se você tem uma lesão aqui desses núcleos, do núcleo lentiforme, você fica hemiplégico. Você não consegue mexer o seu lado contra o lateral do corpo. Tá? Porque isso tem tudo a ver com a via de motricidade. Se você não tem nada que controla a extensão, a flexão dos seus músculos, você não mexe. Bom? Então nós temos aqui estruturas do telencéfalo, hemisférios cerebrais, e o corpo estriado, que é o núcleo cocado e o núcleo lentiforme. Tá? O núcleo accumbens também faz parte desse sistema. E nós temos aqui estruturas do diencéfalo, nós estamos falando do tálamo e do núcleo subtalâmico. E nós temos também estruturas do mesencéfalo, tudo isso integrado na via motora. Tudo isso integrado na via motora. Tá, mas o que é ver então a substância negra? A substância negra tem duas partes, chamadas de face compacta e a face reticulada. A face reticulada tem mais a ver com GPI. Eles parecem muito mais com o GPI do que a face compacta, que tem uma função totalmente diferente. O GPI, a face compacta é uma região mais densa, por isso é chamada de substância negra, com de dopamina, e ela emite fibras que vão para o cutâneo. Essa que eu quero apresentar para vocês. Que vão para o cutâneo. E existem as fibras que vão tanto para a via direta, tanto para a via indireta. Então, nós temos fibras que vão para a via direta e a via indireta. Qual é a importância disso aqui? Qual é a importância dessas fibras? Elas ajudam a iniciar o movimento. Você vai, então vai, dá um empurrão. Essa é direta. Você vai, então vai, meu filho, vai ter empurrão, incentivo, né? Então a dopamina, ela incentiva o início e a manutenção dos movimentos. E aí, na via direta, o que ela faz? Nós temos dois receptores aqui. Nós temos o D1, que é a dopamina 1, e nós temos o D2, que é a dopamina 2. Tá? Se nós temos uma estrutura aqui que serve para facilitar, olha só, não estou falando de liderar, facilitar o movimento. É sempre assim, essa é difícil, não olhar na mesa. Faz parte do que eu posso fazer, eu tenho que falar. Vamos lá, vai cair na prova. Vai errar. Vamos lá. Que é queijo. O núcleo, a substância negra, ela tem fibras dopaminérgicas que servem para facilitar e inicializar o movimento, mas também manter o movimento. Tá bom? Então, para iniciar o movimento na via direta, que atua diretamente na musculatura, o que a substância negra tem que fazer? O que a dopamina tem que fazer? Ela tem que estimular ou inibir? Estimular, pô. Ela tem que estimular. Mastigado demais. Não, ela tenta ler hoje uma sabe de coisa, eu nem posso. Sério, depois vocês dão uma olhada. Está muito mastigado isso aqui. Legal. Então, basicamente, a D1, a dopamina 1, ela vai ter meio que a mesma atuação do que eu acabei de explicar. Ela vai estimular, tudo bem. Aí o que vai acontecer aqui? Estimulou o GABA, estimulou a produção do GABA, que vai inibir. Mesma coisa, com mais intensidade. Porque no nosso corpo tudo se trata de equilíbrio. Equilíbrio. Eu repito as palavras porque tem uma ideia. Equilíbrio. Beleza. Agora veja bem. Na via indireta, para facilitar o movimento, e agora vocês vão ficar emocionados, o que o V2 vai fazer? Ele vai estimular ou vai inibir? Nesse caso ele vai estimular. Está de sacanagem.
Por que ele vai estimular? Ele vai estimular. Vai estimular a via indireta, o seu destino final. Nesse momento ele vai inibir, tá? Você não dá O raça. que ele vai fazer? Ele vai inibir. Vai dar raça. Então, se eu inibo a fibra glutamatérgica, ela vai produzir GABA. E daí o que vai acontecer? Essa fibra que sai do GPE para os núcleos subtalâmicos, ela vai atuar. Agora ela vai ir com tudo. Quando ela produz o GABA no núcleo subtalâmico, o que aconteceu? O núcleo subtalâmico deixou de atuar. Quando ele deixou de atuar, o que aconteceu com o GPI? Foi liberado. Então, o que aconteceu aqui? O GPI produziu GABA. Ele vai atuar com tudo. Mesma coisa que aqui em cima, ó. Ele vai atuar. Professor, mas ele está aumentando o quê? É o GABA, é a glutamato ou é a dopamina? Só para mim. Não sei. É que essa parte da esperagem que você carrega. É assim mesmo. Porque direta é tranquilo, indireta ainda vai. Quando chega na substância negra, fica agarrado. Eu vou fazer um esquema aqui diferente para vocês entenderem. Vocês estão passando por aqui. O que acontece? A via indireta, ela tem que fazer o quê? Ela tem que fazer o relaxamento, tá? Ela tem que fazer o relaxamento dos músculos antagonistas. Bom, agora eu já vou citar diretamente no verso de quartos. Eu acho que vai ficar mais fácil de entender. Deus abençoe. Normalmente, o que acontece? A via indireta, ela tem que relaxar, ou seja, o tálamo, ele tem que fazer o quê? Tem que produzir menos glutamato. Por quê? O que acontece? O que acontece? O músculo antagonista tem que diminuir a inflação. Só que, se houver uma inibição, eu vou te trás para frente, acho que vai entender mais. Da doença de Parkinson, se houver uma inibição dessa via dopaminérgica, o músculo antagonista, ele também vai ser estimulado. Então a pessoa acaba já fica travada. Fica travada. Por quê? Porque tanto a via agonista e a via antagonista, ela está sendo estimulada nesse momento, na doença de Parkinson. Tá? Não, você é louco. O que foi? Não, brincando, cara. Nossa, que parou Jesus amado. Meu Deus do céu. Você sumiu do controle? Então vamos lá. Se houver lesão aqui, se houver lesão, vou fazer o seguinte, eu vou apagar e vou explicar de novo, tá muito confuso. Eu vou deixar apagar a via deslocamento. Eu vou depois que eu confuso. Só essa parte, o resto é legal. Se ele tá falando isso, não vou discordar. Estava entendendo. Oi? Estava de boa. Tava de boa? Não deu certo, né? Mas ele faz um vídeo assim pra mim. É verdade. É porque assim, eu concordo com isso. Aí a maioria, tipo assim, sempre cadê 80% tá. Ele não tá dando certo. Não tem problema. Tem que dar uma viajada. Procedimento. Já andou. Celular. 4 litros em ácido não tá bom, nada.
Ai, que dor. Então o que eu gravei foi à toa, né? Aí o negócio tá mudando. Agora vai, né? Agora vai. Fez o dedinho do pé. Dedão, né? Quer dizer, como é que é o nome dele? Como é que é o nome do dedão? Parece um... Só que eles... Não é nem Meu conversível. pai descendo, meu pai inverno estava, o meu está dando e meu está sendo. Só não repare que se eu vez pode ligar o celular, porque eu vou reclamar. Normal. Então, aqui nós temos as vias que saem do córtex cerebral. Tá? Se você quer alguma coisa, você está estruturando. Tá? Então, daqui saem fibras glutamatéricas que vão parar numa determinada região ou estreado, que envolve no meu caudado. Eu não vou colocar putano, vou colocar no meu caudado na própria caudado. Eu estou falando de putano. Não é putano e vou parar no meu caudado. Tá bom? E daí, no meu caudado, no caudado chegam fibras glutamatéricas. Quer usar? As fibras glutamatéricas, o que elas fazem? Eles estimulam. Então, está tendo um estímulo do putano Quer usar? do meu caudado a trabalhar. Eles têm uma comunicação. Eu gostei que vocês não corte lá no nível escoloso. Eles têm uma comunicação. Tanto com o GP como com o GP, o meu caudado também está glutame. Tá? Então, na verdade, o meu caudado ele também exerce a função de glutame. Estou mostrando para vocês que já estou você está desenhando. Então, daqui do glutame, ou do meu caudado, saem fibras GABAérgicas, GABA, que vai parar no GPI. Do GPI, nasce outra fibra, que vai terminar no talo. E do talo, nasce uma fibra glutamatérgica. Glutamatérgica. Então, a fibra é uma fibra excitatória. Ela pode ser estimulada ou não. Assim como a fibra GABAérgica, é uma fibra inibitória, mas ela pode ser estimulada ou não. Se ela é inibida, se a fibra que inibe é estimulada, ela vai fazer o quê? Ela vai inibir, ela vai produzir algo para inibir. Se a fibra que excita é inibida, ela não vai produzir nada. Ela foi inibida. Então aqui nós temos o glutamato, que estimulou a fibra GABAérgica que nasce do glutame inteiro no meu caudado, a chegar até o GPI. E aqui foi produzido GABA. Teve um estímulo. Teve um estímulo. O glutamatérgico estimulou a fibra GABAérgica, então ela foi estimulada. Esse estímulo. Córtex estimulou a fibra corticoestriatal. Daí, estriato lobo pálido. Tem uma fibra, que é a fibra GABAérgica. O que é a fibra GABAérgica? O que aconteceu? Uma produção de GABA. Se tem muito caso, o que vai acontecer aqui? Vai ser uma inibição. Vai ter uma inibição. Então vai produzir menos GABA. Existe um limiar neuronal. Se existe menos, se existe mais excitação do que inibição, então vai ter mais excitação. Então o núcleo talâmico ele vai conseguir produzir a sua mensagem. E daí você vai ter a sua via agonista. Tá bom? Então agora, a via indireta. No caso do GABA, não quer dizer que ele vai inibir o nosso fibra, quer dizer que ele vai diminuir a ação. Na verdade, o GABA ele é um inibidor. Funciona assim. Por exemplo, aquele vermelho ali é o GABA. Certo. Aí a primeira é inibitória, é o GABA. Mas a Esse aqui? próxima, Isso. Mas a próxima fibra dá continuidade. Então não quer dizer que ela não vai acontecer, quer dizer que por conta das setinhas ali para baixo. Isso. A setinha quer dizer o quê? Tá.
Aqui sai núcleo, aqui existem núcleos. Tudo isso aqui é um conjunto de núcleos, tá? E os núcleos eles se comunicam. Então tem os dendritos por onde chegam diversos axônios. Nesse núcleo aqui, ó, chegou um axônio liberando GABA. Então o que vai acontecer? Se tem uma predominância de GABA, esse corpo de neurônio não vai conseguir enviar a sua mensagem, vai ter menos estímulo, então ele não vai fazer a sua condução de impulso neural. É porque com a setinha dá a entender que é como se ele tivesse mandado a informação, né? Então não. Não, isso aqui na verdade é uma fibra, né? Uma fibra. Fazer fibra. É uma fibra para chegar no corpo. Tá? São fibras, aqui é o corpo do neurônio. As setas que você tem que ver é se essa fibra está sendo estimulada ou se está sendo inibida. Agora. Que bom, poxa, que legal, isso aí. Muito bem, então, está tendo muito GABA aqui. Muito GABA. Muito GABA. Essa fibra aqui, ela não vai fazer a produção dos impulsos, que está tendo um fator de inibição. Então, o que vai acontecer? O tálamo, ele é autônomo. Ele vai produzir por si só, se não tiver ninguém atrapalhando, né? Porque assim, nesse caso, graças a Deus, a gente não lembra que ajuda muito. Se tivesse alguém que, tipo, raça para trás, não conseguia fazer nada. Todos nós Deus mesmo. Então, o tálamo, ele é autônomo, ele vai trabalhar, ele quer trabalhar, o tálamo vai trabalhar. Se não tiver ninguém atrapalhando ele, ele vai trabalhar. Então, naturalmente, ele vai gerar o seu impulso nervoso e vai estimular determinada área do círculo para poder deixar a mão pegar o lápis. Tá bom? Vou falar da minha direita, estou no intervalo de 10 minutos. Essa música. Beleza. Aí, agora o que acontece? Para que haja flexão do músculo, por exemplo, para eu pegar isso aqui, o meu músculo extensor ele tem que relaxar. Então fica muito travado, nada acontece. Então, ouve aqui, eu tenho uma ideia de movimento. Então, eu estou estimulando dentro do programa, para eu fechar minha mão. Eu uso o músculo, quando eu era nenenzinho, eu aprendi a fazer isso aqui. Então, os meus músculos flexores atuaram, o músculo extensor ele relaxou. Então, por isso eu estou utilizado muito tempo. Beleza, eu tenho esse programa em mente. Vou estimular a via indireta. Por quê? O que a via indireta tem que fazer? Tem que permitir que o músculo antagonista atue em conjunto com o agonista, no caso, relaxa. Tá? Vamos lá. Aqui houve estímulo, aqui também está havendo produção de GABA. Então aqui está tendo um estímulo. Essa fibra que nasce no hipotálamo vai para o GPI. Ela vai para o GPI, então ela está estimulada. Ó, aqui está o corpo do neurônio dela, ela foi estimulada. Aqui produziu glutamato, né? Pegou o glutamato aqui na fenda sináptica. E daí o glutamato estimulou a fibra inibitória que produz o GABA, produziu GABA. Se produzir o GABA, essa fibra que nasce no globo pálido externo, que vai para o núcleo subcalúnico, essa fibra ela vai trabalhar ou não? Se foi produzido GABA? Não, ela foi inibida exatamente. Ela foi inibida, portanto, ela não vai atuar. O núcleo subtalâmico também é autônomo, ele também quer trabalhar. Ele emite fibras glutamatérgicas. Menos GABA, tem menos GABA. Não precisa ser glutamato para ele trabalhar. Essa fibra também é autônoma. Esse neurônio também é autônomo. O neurônio que vai produzir, vai querer fazer trabalhar, não quer trabalhar. Então o que ele vai fazer? Vai conseguir atuar. Essa fibra aqui ela vai disparar. E aí aqui o que ele vai fazer? Ele vai liberar o glutamato. Aqui ele vai liberar o glutamato. Se eu estou estimulando essa fibra, estou estimulando aqui essa fibra a trabalhar. Só que essa fibra aqui ela libera GABA. Ela vai liberar GABA bem aqui. Então, se eu tenho mais produção de GABA, o tálamo, ele vai trabalhar ou não vai trabalhar? Não vai trabalhar, porque está produzindo GABA.
Portanto, essa via aqui para os músculos antagonistas, ela precisa ser inibida. Ela precisa ser inibida, porque senão todo mundo travado, tá bom? Vamos fazer um intervalo, eu falo da fibromialgia de Parkinson, um pouquinho de coreia,